Estamos iniciando mais um bate-papo com os especialistas aqui do Hospital de Olhos do Norte de Minas. É uma série de entrevistas para esclarecer todas as dúvidas, as suas dúvidas com relação às doenças da visão. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Vilela, que é o fundador do Hospital de Olhos do Norte de Minas. É médico oftalmologista, especialista em catarata e cirurgia refrativa. É um prazer. Na verdade, você que está me recebendo aqui no Hospital de Olhos, mas nesse nosso espaço sou eu que te recebo aqui e agradeço pela sua participação. Obrigado, Écio. Obrigado pela introdução. Meu nome é Dr. Vilela, né? E estamos aqui, nós começamos o hospital, fomos o fundador do hospital há 22 anos atrás e com esse período todo de evolução foi muito bom, o hospital cresceu muito e agradeço muito a região do Norte de Minas por ter dado essa oportunidade para a gente de desenvolver um trabalho tão bom. Hoje o Hospital de Olhos do Norte de Minas é uma referência, não apenas no Norte de Minas, né? Mas recebe muita gente do sul da Bahia. Realmente ele está numa posição muito estratégica, né? O hospital ele fica numa região muito estratégica mesmo, que ele fica num triângulo, no centro de um triângulo de 3 grandes cidades, que é Salvador, Belo Horizonte e Brasília, né? Então a gente pega muito paciente referenciado dessa região toda, até de fora do estado, até de fora do país. Muita gente vem, tem muito mineiro que mora fora do país, vem nas férias, traz os amigos, os acompanhantes para fazer o tratamento aqui no Brasil, porque além de ter a alta qualidade que a gente consegue fazer um preço bem mais em conta que um tratamento fora do Brasil, né? Eu quero aproveitar a oportunidade de bater esse papo contigo, doutor, até para saber um pouco mais da sua história, né? A gente conversou muito com os colegas, com os colaboradores que fazem parte aqui do hospital e não seria diferente contigo. Onde que você nasceu? Você falou que o hospital foi fundado há 22 anos. Isso. Então a sua história com o Norte de Minas começou aí ou começou antes? Não, começou antes. Eu tenho já 28 anos de formado, eu formei nas Ciências Médicas de Belo Horizonte e fiz residência na Santa Casa. E no final da residência, que a gente faz 4 anos de residência, estava tudo pronto para mim ir para Vitória, porque já tinha arrumado o lugar de trabalhar lá em Vitória, na época o campo era muito bom também. Aí eu recebi um convite de uns colegas de Montes Claros, através do meu sogro, e eu vim conhecer a cidade. E eu gostei muito, nós tínhamos na época uma estrutura muito boa, e aí eu resolvi ficar, porque minha esposa é daqui de Montes Claros, mas eu sou natural do sul de Minas. Centro-oeste de Minas, uma cidade que chama Campo Belo. Tá certo. E já está super adaptado ao Norte de Minas, Não, eu já sou cidadão montesclarense. Ah, que bom, que maravilha. Até com o título. Então já está no papel. Já está no papel. Já está no papel. Doutor Vilela, então nós vamos conversar aqui sobre 3 assuntos em especial, sobre cirurgia refrativa, sobre catarata. Eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre isso, e também ceratocone. E essas perguntas aqui, foi feita uma pesquisa para saber quais são as principais dúvidas lá no Trade, do Google, que são dúvidas do Brasil inteiro. Então a gente vai ter uma oportunidade aqui, de uma maneira muito rápida, muito dinâmica, explicar tudo a respeito desses 3 procedimentos aqui. O primeiro, cirurgia refrativa. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é uma cirurgia que visa correção de grau. Ela pode ser para miopia, hipermetropia e astigmatismo, ou algumas dessas patologias associadas. Então, a finalidade da cirurgia refrativa é tirar a dependência do paciente do óculos. E para quem que é indicada essa cirurgia? Essa cirurgia é indicada por uma larga faixa de idades. Geralmente, a gente começa a operar o paciente a partir de 18 anos de idade, até por questões legais, e quando o grau já está também, já tendo um aumento muito grande do grau. Então, e isso acontece até 60, 70 anos. Uhum. Então, ao longo da vida. O que a gente nota muito é que a principal faixa das pessoas que operam é entre 30 e 40 anos, porque aí a pessoa já tem uma independência financeira, já consegue arcar com os seus custos de saúde, né? Então a gente nota isso, em 30 e 40 anos é a faixa que a pessoa geralmente faz a cirurgia. Outro público que faz muita cirurgia são as pessoas que vão fazer concurso. Por exemplo,
concurso da polícia, esses concursos públicos na área de segurança, exige que a pessoa não tenha grau. Então, muitas pessoas vêm também por esse motivo. E muita gente tem dúvida também, é uma das perguntas mais comentadas, né? Como que é feita a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa é uma cirurgia extremamente rápida e eficaz. A cirurgia, a gente utiliza um laser, entendeu? Que chama excimer laser, que ele faz um pulso de energia muito forte através da luz, que ele vem na córnea e evapora a córnea. Então ele vai aplanar ou encurvar a córnea conforme o problema que a pessoa tem. Porque nossa córnea, em média, é uma lente de 42 graus. Então, se a gente aumenta ela ou diminui, a gente consegue corrigir esse grau do paciente. Pessoas mais jovens, né, com idade menor, também podem fazer essa cirurgia? A partir de 18 anos, está aconselhado. A partir de 18 anos, a gente vai fazer o estudo da córnea. Um exame que chama Pentacam, que estuda a córnea tridimensionalmente. Então, a pessoa de 18 anos que tem uma córnea madura, com uma boa cobertura, ela pode ser feita. E a partir disso, quanto mais a idade vai aumentando, mais a córnea fica madura. Então, a pessoa de até 40, 50 anos faz a cirurgia refrativa. E até que grau, né, que pode ser feita essa cirurgia? Não existe um grau, não existe uma receita de bolo, assim, até quando. É um cálculo que a pessoa faz entre o grau, quanto maior o grau da pessoa tem, mais ela tem que ter de córnea. A córnea dela tem que ser mais espessa, porque no fazer a cirurgia a gente afina a córnea, entendeu? Então, se um paciente, a córnea normal é em torno de 520 micras. Se o paciente tem 520 micras, a gente pode tirar dele aí até uns 8 graus, mais ou menos. Agora, se o paciente tem 600 micras, a gente já pode tirar até mais um pouco. Então, depende do paciente e do grau que ele tem, e da idade que ele tem. Lembrando mais uma vez que são perguntas, né, que são perguntas gerais do Brasil inteiro. Uma delas que chegou é essa aqui: quem não deve fazer? Para quem que ela não é indicada? A principal contraindicação da cirurgia refrativa é quem tem ceratocone ou suspeita de ceratocone. Esse exame que eu te falei, que é o Pentacam, ele vai triar quem tem ceratocone, quem tem suspeita e quem não tem ceratocone. Então, o paciente que tem suspeita ou ceratocone, a gente tem que tomar mais cuidado. O ceratocone não pode operar. O que tiver suspeita só de ceratocone, a gente vai acompanhar ele por um período maior. 1, 2, 3, 4 anos. Se a córnea dele não tiver deformidades, aí a gente pensa na cirurgia. O Pentacam, claro, ele está disponível no Hospital de Olhos, né? O Hospital de Olhos foi o primeiro hospital aqui de Minas Gerais, foi o segundo de Minas Gerais a ter o Pentacam. Nós estamos já, o Pentacam tem 12 anos no hospital. Aqui sempre tem essa característica, né, doutor, de ser a vanguarda, de trazer o que tem mais tecnológico, né? Não, hoje em dia não é querer, é precisar de ser, entendeu? Para a gente fazer uma medicina de padrão internacional, a gente tem de ter o que tem de melhor. Não dá para ter mais ou menos, não dá para ter máquina velha, entendeu? Máquina que já não é da última geração. Então, isso não é nem escolha. No planejamento estratégico do hospital, já como a gente é credenciado da ONA, a gente já tem de ter uma política de troca de equipamentos, entendeu? Então, faz parte do planejamento do hospital ter a troca de equipamento e sempre ter os novos equipamentos de ponta. É aquela história, não basta ter a melhor equipe médica, a tecnologia, ela ajuda muito, ela está aí para ajudar bastante. Então, explica para a gente aí como que a pessoa chega. Tem um exame prévio antes de fazer a cirurgia? Tem. Ela chega, ela vai fazer a consulta, a gente vai fazer o Pentacam e vai ver, além do Pentacam, a gente faz outros 2 exames para a gente ver a qualidade, a saúde da córnea, se não tem nenhuma outra patologia. E aí a gente faz o exame, vê o grau, que com o grau é muito importante. Por quê? O grau, a gente vai depender, o estudo da córnea depende do grau. Então a gente mede o grau, faz o Pentacam e avalia se o paciente pode ou não ser submetido à cirurgia. Dentro dessas dúvidas aqui, eu queria que o senhor explicasse para o nosso espectador, quem está vendo aqui o programa, o que é a miopia e qual a causa dela? A miopia, ela é uma patologia que os raios de luz da visão, ela vai formar antes da retina,
que é como se fosse um foco e ele forma antes. Ou seja, falta grau no olho da paciente. Por exemplo, um paciente que tem menos 4 de miopia, falta 4 graus no olho dele para focar a imagem diretamente na mácula, que é onde a gente enxerga. Então, isso que é a miopia. A hipermetropia já é o contrário. Ele passa o grau. Entendeu? Você tem mais grau que você precisa. Ou seja, ou o seu olho é menor ou a curvatura da córnea é menor. Então, aí que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar para trazer a imagem que está atrás da mácula para o ponto focal, que é o ponto da mácula. E o astigmatismo é a mistura, porque a córnea ela tem um grau nesse sentido e um grau nesse sentido. Então, quando um lado do olho tem mais grau que o outro, outra posição do olho, a pessoa tem astigmatismo. O astigmatismo pode formar a imagem antes e depois da retina. Então, a gente tem que trazer para o ponto focal, que é onde que a gente tem a melhor visão. Com relação, então, de volta aqui para a cirurgia refrativa, qual o tempo de duração dela, assim, aproximadamente? Você falou que é bem tranquila, né? Eu costumo brincar com meus pacientes assim, você vai passar a tarde toda aqui, porque o preparo antes e depois da cirurgia demora. A cirurgia, ela demora aproximadamente, uma cirurgia de 4 graus, por exemplo, ela vai demorar aproximadamente 16 segundos. Segundos, entendeu? Então é muito rápido, é muito rápido mesmo. Aí o paciente fala, mas já acabou? Pois é, isso é muito bom. Agora, o tempo de recuperação é tão rápido assim ou varia? Na verdade, o paciente já está enxergando da mesa cirúrgica. A hora que ele levanta da mesa cirúrgica, é uma coisa que assim, é uma das coisas mais bonitas que tem. A gente põe um relógio lá, ele deita e não está enxergando nada. Por exemplo, um paciente tem 4 graus de miopia, que a gente está hipoteticamente pensando aqui. Ele não enxerga o relógio. A hora que ele levanta, ele já sabe a hora. A gente até brinca com ele. Quantas horas? Entendeu? Imediato. É imediato. Mas a qualidade da visão, ela vai recuperando aos pouquinhos, entendeu? Uma coisa é a quantidade, outra é a qualidade. Então ela demora um pouco mais para melhorar. O grau, ele pode voltar após a cirurgia? Isso é uma pergunta que todo paciente faz pra gente. E não poderia faltar essa aqui, então? Não pode. Todo pergunta. O grau que a gente tira, ele não volta. Porque aquela córnea nós tiramos, nós evaporamos a córnea, nós mudamos definitivamente o formato da córnea. Agora, pode ser que ao longo da vida o paciente desenvolva mais um pouco de grau. Entendeu? E na maioria dos casos, quando acontece isso, a gente pode fazer um que a gente chama de retoque, fazer uma segunda aplicação do laser para corrigir o que ele conseguiu de miopia por resto da vez. Por exemplo, um paciente que tem 25 anos, ele tem 4 graus de miopia. A genética dele está programada para ter 5 graus de miopia. Então, ele vai operar os 4 graus, sumiu. O grau que ele pode ter no futuro, a hora que estiver incomodando ele a visão, a gente pode aplicar mais um pouquinho. Mas assim, normalmente, mais de 95% das pessoas não necessitam de nenhum tratamento depois. Eu vou te fazer uma outra pergunta que certamente também é muito recorrente, porque quem tem a miopia certamente quer saber, né? Existe risco algum tipo de risco na cirurgia? Décio, risco é uma coisa inerente à área de atuação nossa. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou para meus pacientes. Décio, atravessar a rua aqui na porta do hospital tem risco? Sim. Tem. Mas a cirurgia refrativa é uma das cirurgias mais seguras que tem no mundo. Entendeu? Então, a quantidade de complicação são infinitamente pequenas. Eu já operei mais ou menos 22 mil pacientes. 22 mil? Graças a Deus ninguém perdeu a visão comigo. É 1.000 para cada ano aqui do hospital. 1.000 para cada ano. É realmente impressionante, né? Então, essa questão, a benfeitoria, né? O benefício que traz para a pessoa vale muito a pena. Vale a pena demais. É uma coisa assim, viciante. A gente poder devolver a visão para o paciente, uma cirurgia segura e que traz uma qualidade de vida tão grande, é uma coisa que deixa a gente muito satisfeito. A gente começa a querer só mexer com isso. Para dar essa qualidade de vida de volta para a pessoa. É fundamental. Só quem tem grau sabe o tanto que é difícil você acordar de manhã, tem que pegar o óculos para saber a hora que tá. Entendi. Então, é muito difícil. A mulher que vai vai sair, tá toda bonita, vai maquiar, aí põe um óculos.
entendeu? Então, a qualidade de vida melhora demais. Melhora a autoestima. Não, melhora tudo, né? Sem dúvida, a autoestima. Assim, a vida fica diferente. A gente vê Qualidade de vida é importante. você tá doido. E uma tecnologia que é uma tecnologia barata. Fazer uma cirurgia refrativa é muito mais barato que você usar óculos. Entendeu? É muito mais barato que usar lente de contato. Você vai ter que comprar, ele vai ficar vida velho, inteira, vai perder. A lente, você vai ter todos os cuidados com a lente, né? Então, se você for pensar economicamente, não é interessante para o médico operar, não, porque o paciente fica bom, fica independente do médico. A sorte que eu brinco com meus pacientes. Você ficou ótimo, mas se você não encaminhar os pacientes para mim, o seu grau vai voltar. Tá certo, tá certo. Porque se fosse assim, eu ia ficar sem paciente. Tá bom. Bom, a gente então falou muita coisa aqui. Tem algo que a gente deva falar ainda sobre cirurgia refrativa? Acho que deu para a gente repassar bastante esse assunto, porque nós temos outros dois aqui a tratar, que é o ceratocone, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e a catarata, porque a catarata é muito prevalente. A catarata... Em conversa com seus colegas aqui, realmente é um problema muito próximo. As pessoas, uma hora ou outra, talvez vão ter que passar por isso. Então, eu queria começar primeiro com a definição. O que é a catarata? A catarata, velho, é uma opacificação da lente natural que a gente tem do olho. Quando nasce, o nosso cristalino ele é transparente e flexível. Por volta de 40 anos, essa flexibilidade do cristalino ela começa a diminuir. É por isso que as pessoas começam a usar o óculos para perto. E isso vai evoluindo. Por volta de 50, 60 anos, o cristalino ele começa a perder a transparência, começa a ficar opaco. É como se fosse o vidro embaçando, entendeu? E aí, se a gente não tratar a catarata, isso vai progredindo até um ponto que a pessoa para de enxergar realmente. Então são esses os sintomas? Ela é gradativa? Ela é gradativa. Ela não é uma doença... É uma doença natural do organismo. Não é uma doença, na verdade, a catarata. A catarata é um envelhecimento da lente do olho. Nós todos, se tivermos a oportunidade de viver bastante, vamos ter a catarata. Isso assim, é claro que tudo na vida tem um ônus e tem um bônus, né? Cada vez mais a humanidade vive mais, essa média de vida tem aumentado, mas traz as suas consequências, né? É muito grande o número de cânceres, também essa questão da catarata. Mas qual a idade mais comum, com a sua experiência, né, para o surgimento? A partir de quando? A partir de 60 anos. A partir de 60 anos, a catarata já é já a gente considera normal. Já está na hora mesmo. Agora, alguns outros pacientes que têm alguns problemas de saúde que podem fazer que a catarata dê mais cedo, entendeu? Por exemplo, quem usa muito corticoide, quem é diabético. Então, esse paciente tem a catarata um pouco mais cedo. É até curioso, né? Que até esse nome, catarata, porque é como se fosse algo que encobre a visão, né? Como se fosse uma queda d'água ali que vai deixando tudo mais turvo. Seria isso? É justamente isso, por isso que o nome é catarata, né? Já que é bastante popular esse nome, inclusive. Agora, como se livrar dela? É cirurgia? Só cirurgia. Não temos tratamentos, medicamentosos ainda para a catarata, entendeu? A hora que a catarata começa a atrapalhar a visão do paciente, a gente tem que trocar a lente. Nessa troca da lente, é bom para o paciente também, porque a gente consegue corrigir nesse momento o grau do paciente. Que hoje, a moderna cirurgia de catarata não é só para tirar o cristalino e pôr uma outra para a pessoa continuar com o grau. A gente quer, no objetivo da cirurgia, corrigir o grau do paciente. Ou seja, nós temos a possibilidade de corrigir o grau dele de longe e de perto. Porque uma pessoa de 60 anos já tem muita dificuldade de ver de perto. Então, algumas vezes a gente faz a cirurgia da catarata com finalidade refrativa. O paciente nem tem a catarata ainda e a gente vai e opera para pôr esse tipo de lente que permite que ele enxergue de longe e de perto. Uma das perguntas mais comuns que tem é: quem tem catarata pode usar óculos? Pode, depois da cirurgia da catarata? Pode, mas a gente deseja que ele não use óculos. Agora, quando a pessoa percebe que ela está começando ali a incomodar, é natural que ela procure por conta própria, e o que não é recomendado, claro, de repente um óculos de descanso, essa coisa toda, mas não resolve, né? O que vai resolver é a cirurgia. Não, esse negócio de óculos de descanso não existe, entendeu? Ou você precisa do óculos ou não precisa. E o óculos
o olho da gente não tem, um olho é diferente do outro, então a gente não tem um óculos que a gente possa comprar padrão para todo mundo, entendeu? Então a consulta da troca do óculos é uma coisa muito importante. A gente não pode negligenciar esse problema da troca do óculos. Por quê? É na hora da troca do óculos que a gente vai fazer a prevenção. A pessoa não vem só, ela pode até, a motivação principal ser trocar um óculos, mas ali o oftalmologista vai ter a oportunidade de fazer a prevenção do olho dela. Agora há pouco a gente falava da refrativa, eu queria saber da catarata também com relação à cirurgia, é uma cirurgia demorada, qual a duração dela? A cirurgia de catarata hoje, ela pode ser feita de duas técnicas cirúrgicas diferentes. Tem a cirurgia de catarata convencional, que a gente faz todas as incisões com bisturi, manualmente. E tem a outra cirurgia que é mais moderna, que é com laser, entendeu? As duas demoram aproximadamente 20 minutos. É uma cirurgia intraocular, dentro do olho. Então é um pouco mais demorado, tem mais processos, entendeu? Então, em torno de 20 minutos por paciente. E a recuperação, né, o repouso, quanto tempo após? Hoje, com as modernas cirurgias de catarata, o paciente tem a recuperação muito rápida. Ele não precisa mais ficar acamado, ficar de repouso absoluto. Então, 2 dias, a hora assim que a visão dele já começa a melhorar, pode voltar para as atividades dele, entendeu? Já não tem... Quando eu comecei a operar 25 anos atrás, o paciente ficava internado no hospital, para você ter uma ideia. A gente dava 12 pontos no olho do paciente, hoje não dá ponto nenhum. Então, a recuperação é muito, muito rápida. Então, com 2 dias, a pessoa consegue voltar às atividades. Doutor Vilela, mais uma pergunta aqui que nós vamos fazer, que tem a ver com a sua experiência clínica, todos os dias atendendo esse tipo de ocorrência. Em quanto tempo a catarata pode deixar a pessoa cega? Isso varia de paciente para paciente, se ele não cuidar? Isso mesmo, Décio, varia muito. Tem paciente que a visão, ela vai... A catarata do idoso, que a gente fala mesmo, ela vai prolongando ao longo do tempo. Agora, certos tipos de catarata são muito rápidos. A pessoa já começa a enxergar um pouco embaçado, em 2, 3 meses a catarata já atrapalhou muito a visão dele, entendeu? Depende do tipo, tem mais de um tipo de catarata, não, então vários tipos, tem mais de 10 tipos de catarata, entendeu? Então, varia muito com o tipo da patologia. Agora, quem tem a catarata, a pessoa não fez a cirurgia ainda, ela consegue enxergar melhor para longe, para perto? O que os pacientes relatam? Nessa fase de vida, a pessoa que não tem grau, ela não consegue enxergar de perto, entendeu? Então, a visão de perto fica muito prejudicada. Depois dos 40 anos, 45, 50 anos, a pessoa já não consegue ver de perto. Então, na hora de a gente resolver a catarata, a gente vai pôr uma lente que permite ela enxergar de longe e de perto. Tá certo. Bom, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da recuperação. Depois que a pessoa faz a cirurgia, se ela principalmente observar, fazer de uma maneira correta, né, esse repouso, essa recuperação, é vida normal? A visão volta realmente boa? O índice de sucesso de uma cirurgia de catarata é 98%. Num centro bom, numa mão do bom especialista, 98% de sucesso na cirurgia de catarata. No Hospital de Olhos, por exemplo, mais ou menos por aí? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Tá certo. Mas como toda cirurgia a gente sabe, né, que existe ali todos os fatores. O olho é muito delicado, né? Então, e também não é só... Depende de cada cirurgia, né? Mas se a gente está dando uma visão normal, tem olhos que são olhos mais complicados, já que a expectativa de visão já é menor, né? Então, num olho normal, que a gente fala que 99% das pessoas, 98% tem um resultado bom. Eu quero agora que o ser humano que está aí, além do médico, do profissional, tão talentoso, falasse um pouquinho, né? Como que é ver a reação de alguém que tinha uma catarata e que não estava conseguindo enxergar nada? A pessoa acha que a vida perdeu a cor, perdeu a graça. Como que é essa recuperação? Como que é acompanhar esse paciente, doutor? A oftalmologia é uma das coisas mais lindas que tem na face da vida. É uma coisa que te encanta. Em qualquer fase da vida, quando você devolve a visão para o paciente, não tem nada melhor do mundo, entendeu? E como a gente consegue fazer isso bem feito e consegue dar esse resultado para o paciente,
para o médico é uma coisa fantástica. Não dá para eu descrever isso para você, a alegria que a gente tem de ver o paciente voltar à visão. E tem que te falar mais, o médico às vezes é mais exigente que o paciente, entendeu? Como assim? Nós somos mais exigentes. Às vezes o paciente está satisfeito com a visão e o médico fala assim, não, podia ser um pouquinho melhor. É a busca da excelência. É a busca da excelência, entendeu? Sempre buscar então, mais. O médico, às vezes o paciente está satisfeito e o médico não fica muito satisfeito. A satisfação do médico é uns 80%, ele sempre quer a perfeição. Né? Bom, nós estamos aqui com o Dr. Vilela, que é o fundador do Hospital de Olhos do Norte de Minas, essa referência com relação a doenças da visão. E nós falamos aqui sobre catarata, um assunto realmente muito importante. Poderia ser um programa só sobre catarata, porque realmente tem muita pergunta. Mas tem um outro assunto que nós vamos abordar também, doutor, que é uma doença menos conhecida para o leigo, comparando com a catarata, que é o ceratocone. Eu queria que você explicasse o que é o ceratocone. O ceratocone é uma doença que a córnea do paciente, ela, por ser fina, ela começa a empenar. Ela vai ficando empenada e com o empenamento da córnea, o grau da pessoa vai aumentando e começa a distorcer a visão. Então, se a gente não fizer nada, como é uma doença progressiva e acomete geralmente pessoas novas, 16 anos, 15 anos, que começa o ceratocone, até tem gente mais nova, então a pessoa é uma pessoa que está ainda numa fase que não está preparada para ter um problema de saúde. Né? Então ela chega realmente muito preocupada porque é uma doença grave realmente. Se a gente não intervir na fase adequada, a pessoa pode passar a ter um estágio mais avançado da doença, ter que fazer um transplante de córnea. O que seria realmente o que a gente não quer. Não quer chegar nesse ponto. Como que é a visão, só para descrever, a visão de quem tem o ceratocone? É a visão muito distorcida, porque o ceratocone, ele dá um astigmatismo muito alto. Ele dá miopia e um astigmatismo muito alto. E o que é mais triste no ceratocone é porque o óculos não consegue corrigir totalmente a visão do paciente, entendeu? Porque ela está tão distorcida, tão empenada, que o óculos dá uma visão só razoável para ele. E como é uma doença progressiva, se a pessoa não descobre que tem ceratocone, ela começa a trocar de óculos. O grau começa a aumentar muito. Então, ela faz um óculos e 3 meses já não está legal. Ela volta no oftalmologista, mas o óculos não está bom. Aí o grau já aumentou. Então, todo paciente que tem um astigmatismo alto, a gente tem que preocupar e fazer um exame de tomografia da córnea para a gente ver como é que, se isso é um ceratocone ou não. O senhor falou que é uma doença degenerativa, ela vai piorando com o tempo, né? Mas ela tem cura? Não, cura não tem, Décio. A doença tem tratamento, que hoje a gente tem 2 tipos de tratamento. Impede que ela evolua, é isso? A gente tem 2 tipos de tratamento. Para os ceratocones mais precoces, que descobrem ainda no comecinho, a gente pode fazer um cross-link. Cross-link é uma radiação de ultravioleta concentrada com uma vitamina no olho que faz com que a córnea endureça, entendeu? Ou, num estágio mais avançado, que geralmente a gente descobre, a gente pode colocar o anel de Ferrara, que também, se a pessoa faz a cirurgia, que eu falo com meus pacientes, primeira coisa, antes de fazer a cirurgia, a pessoa tem que abolir o ato de esfregar os olhos, porque o fator preponderante da evolução da doença é esfregar os olhos. Se a pessoa tiver... A pessoa faz às vezes até involuntariamente. Faz assim, ó. Vai lá dentro. Porque ela gosta, entendeu? E ela tem coceira, entendeu? E o ceratocone causa coceira no olho. Causa coceira no olho. Então, antes de operar, tem que parar de esfregar os olhos. E depois da cirurgia, se você parar de esfregar os olhos, por exemplo, e pôr um anel de Ferrara, você tem mais de 90% de chance da doença não evoluir, entendeu? Com esses procedimentos aí, ela fica estabilizada. Estabiliza. Né? Na verdade, com o anel de Ferrara até melhora um pouco. A qualidade de visão dele melhora, o grau diminui um pouco, mas ele vai usar o óculos. E quando o óculos não dá uma visão boa, mesmo com óculos, alguns pacientes são obrigados a usar lente de contato. O senhor falou desse hábito que a pessoa tem de coçar os olhos, né? Mas além disso, né, quem tem o ceratocone, o que ele deve evitar? Se ele evitar de coçar o olho... Já é 100%. Já está 100%, entendeu? Então, quando a gente já vai dando uma instrução, eu gosto das instruções objetivas. Eu não gosto de ficar falando muita coisa que a pessoa acha que aquilo não é importante. Então eu foco. O que você não pode fazer? Esfregar os olhos. E pergunto toda vez que ela entra no meu consultório o que você não pode fazer? Esfregar os olhos. Se você tratar comigo 40 anos, ele vai eu perguntando de 40 anos. O que você não pode fazer? Esfregar os olhos. Então, o ceratocone é uma doença
que a pessoa definitivamente não pode esfregar os olhos. Mas aí outros sintomas, como uma má alimentação, sedentarismo, nada disso? Não tem nada a ver. É uma doença genética que a córnea entra em um processo degenerativo. Não então, tem como, né, por essas... Agora, o que leva a pessoa a ter o ceratocone? Você está falando que ela é de origem genética. A pessoa ela já nasce, infelizmente, com aquela pré-condição. Pré-condição. E o que acontece? A pessoa que tem a pré-condição começa a esfregar os olhos, a doença evolui. Agora, não é qualquer pessoa. Se a pessoa não tem a predisposição, ela não pode esfregar os olhos, não vai ter nada. Mas quem sabe? Quem tem e quem não tem. Então, esfregar os olhos a gente tem que evitar sempre. Eu já estou até, mesmo sem ter aqui, eu já estou meio hipocondríaco, já fica pensando. Não pode esfregar os olhos, não. Pode, ninguém pode, né, gente? A verdade é essa. O olho não foi feito para esfregar. De jeito nenhum, até pela delicadeza que é o olho, né? Com certeza. Agora, tem como ficar cego o ceratocone se não tiver esses procedimentos que o senhor já mencionou, que pode retardar, pode impedir a progressão da doença? Se a pessoa não fizer nada, ela pode ficar cega? Não, poder ficar cego pode, mas hoje, felizmente, a gente tem, quando o ceratocone está muito avançado, a gente tem a oportunidade de trocar a córnea do paciente, entendeu? Então, a pessoa trocando a córnea, dificilmente ela vai ficar cega pelo ceratocone, mas sim pelas complicações que ela vai ter durante a vida. E lembrando mais uma vez, para você que de repente pegou esse vídeo aqui pela metade, a gente está com as perguntas que são as mais prevalentes, as que mais aparecem em qualquer fórum de internet, que é aquela pergunta muitas vezes do leigo, né? A pergunta mais direta. E o Dr. Vilela, de maneira muito gentil e objetiva, está aqui resolvendo cada uma delas. Então nós vamos para uma última aqui. Quem tem ceratocone, doutor, pode ter uma vida normal? Pode ter uma vida normal, principalmente se for diagnosticado na fase precoce. E se aderir ao tratamento, né? Não pode esfregar os olhos, tem que estar sempre acompanhando. Mas pode ter hoje em dia pode falar que pode ter uma visão bem normal. Essa adesão ao tratamento também tem que ser bem caprichada, né? É uma doença que acomete jovens, entendeu? E o paciente tem um longo período de vida ainda pela frente. Então as doenças que atingem na fase juvenil são doenças mais complicadas, que a pessoa precisa realmente de um acompanhamento médico. Doutor, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Hoje nós abordamos primeiro a cirurgia refrativa, depois falamos de catarata e por último ceratocone. Mas é claro que eu não poderia desperdiçar a oportunidade para o senhor deixar aqui uma mensagem final. A mensagem final para todo mundo que vai assistir esse vídeo, saber que tem o Hospital de Olhos do Norte de Minas aqui, com profissionais do mais alto gabarito médico, com os equipamentos de última geração, como o senhor citou aqui, mas acima de tudo com um olhar atencioso para os pacientes, é isso mesmo? É isso mesmo. Aqui no Hospital de Olhos a gente tem uma estrutura maravilhosa, médicos maravilhosos, funcionários maravilhosos, entendeu? E assim, é uma alegria muito grande de poder prestar esse serviço tão importante que é para a população, que é cuidar da visão das pessoas. Então, realmente nós temos um cuidado especial com nossos pacientes. Que bom. E para tirar o Dr. Vilela, gente, aqui um pouquinho para falar com a gente, não foi fácil não, porque ele é muito ocupado, então eu agradeço esses minutos que o senhor disponibilizou aqui para nós, para levar conhecimento para as pessoas, porque o conhecimento salva, o conhecimento pode realmente ajudar bastante. Doutor, pois não, pode finalizar. Realmente é uma coisa que a gente tem que fazer, né? A parte educativa, não é só assistencial, a gente tem que educar também a população, para conhecer melhor as patologias, para não deixar pacientes chegar no estágio muito avançado da doença, né? Então é um papel importante para a gente, como médico, dedicar o tempo também. Isso aí é um jeito de ajudar a população. Tá certo. Conversamos com o Dr. Vilela, fundador aqui do Hospital de Olhos do Norte de Minas. Até a próxima.